Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Uma forma da gente combater as heresias que colocam os animais em igualdade, ou até às vezes acima do ser humano, né? Então existem leis que, se você matar um ovo de tartaruga, você pega tantos anos de prisão. Já essa mesma lei diz que você pode abortar o seu bebê no ventre. Então observe, está colocando o animal muito acima do ser humano. E aqui Jesus Cristo está dizendo, olha, homens importam mais que animais. Vá para o porco, mas não fique nele. O eterno decreto de Deus. Capítulo 3 da Confissão, que diz: a eterna pré-ordenação de Deus, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. O mal da relação do homem e das suas consequências. Nós estamos vendo que é da responsabilidade do homem e não de Deus, a causa do mal do pecado. Nós não devemos confundir o pecado, rompimento de relações da criatura com o seu Criador, com o mal geral, segundo o juízo que fazemos do que é bom e do que é ruim. O critério do ser humano sobre o que lhe é para o bem e o que lhe ocorre para o mal é tão relativo como relativo é o seu conhecimento sobre o curso temporal e eterno de sua existência. O que é que ele está dizendo aqui? Que, olha, primeiro, a gente não deve confundir. Existe o mal, que é a consequência do pecado, né, que são as doenças, as mazelas e coisas ruins que acontecem. Mas existe também o mal do pecado, que foi o rompimento da relação do homem com Deus. E ele está dizendo, olha, o homem não tem capacidade de julgar o que é bom e o que é ruim. Sabe, ele às vezes olha uma coisa que acontece com ele e diz, que coisa tão ruim. Mas ele não sabe a profundidade daquilo, nem o que está por trás daquilo, nem em que aquilo vai resultar. Não é? Porque muitas vezes algo de ruim que acontece aqui evita, ou Deus está fazendo para que evite algo terrivelmente pior mais na frente. É justamente o que ele fala no versículo diz: tudo coopera para o bem que ama a Deus. E quando fala tudo, é tudo mesmo. É o mal que é evitado, é o mal que é proposto agora você passar para que futuramente seja bem para você maior. É verdade. Ou até mesmo um mal menor. É verdade. Quando você está no trânsito, você às vezes for um pneu de um carro não pode ser, o carro vai estar na frente, você deve sofrer um acidente. Tem muito disso. Isso é tudo que acontece conosco, é manifestação do cuidado carinhoso de Deus, sabe? Tudo. Por que isso? Porque Deus está te amando, né? Está cuidando de você. Isso é terrível? Não, isso é bom para você. Só que nós não temos essa capacidade, humanamente falando, né, aos olhos humanos, de poder decidir. Tem até a história de um homem, de um fazendeiro, que ele tinha um filho único, não é? E cuidava de muitos cavalos. E aí o menino estava tentando adestrar um dos cavalos e o cavalo jogou ele no chão e ele fraturou o fêmur, e aí ficou lá sob dores,
E aquela agonia tudo, e o pessoal visitava ele e dizia, mas rapaz, que tragédia, que coisa tão ruim, né, aconteceu com o teu filho. Ele disse, por que ruim? Por que a gente vai julgar isso como que sendo ruim? A gente não sabe se é bom ou se é ruim. E aí as pessoas saíam tudo confusas, né? Aí depois passou, semanas depois, os países entraram em guerra, e aí passou o exército alistando todos os jovens para irem para a guerra, e o filho dele não foi, porque tinha quebrado a perna. E aí o filho dele, porque estava naquela situação, teve tempo de parar para estudar, estudou e se formou. Então você observa, uma coisa ruim trouxe muitas coisas boas, e a gente precisa entender a nossa pequenez mental para tentar discernir de fato o que é bom e o que é ruim, né? Então, temos que recorrer à Bíblia. Eu acho que você já viu, já ouviu aquela ilustração do rei do céu, que vai caçar. Não, eu não lembro. E na caça o leão vai atacar o rei, como o dedo do rei. Né? Sim. E nesse caso, ele diz, mas Deus é bom, o céu. Bom como? Eu fui atacado e perdi um dedo. Eu faço uma coisa assim. Aí eles voltam depois para caçar, mas o céu fica doente e ele vai só. Nisso uma tribo pega ele. E quando vai matar ele para oferecer, vê que ele falta um dedo. Ele diz, não, o céu não. Né? Não é perfeito não. Ele só para o rei. E o céu, ele volta lá, concluindo, como volta lá, e olha, o céu disse, Deus era muito bom. O senhor perdeu o dedo porque para se livrar da morte. E se eu tivesse ficado doente, tivesse ido, que ia servir de Não, então, são ilustrações que mostram de fato que por trás de tudo existe algo maior, entendeu? Eu lembrei de uma parecida também, né? Que é de um caçador que está na floresta, e uma tribo também pega ele, só que ele tinha sofrido um problema e amputou a perna. E todo mundo ficou com pena, inclusive ele mesmo ficou muito amargurado com aquilo. Aí colocou lá uma perna de borracha, e aí a tribo de canibal, captura ele e diz, opa, vamos aqui, né, fazer um jantar com esse camarada. Aí quando diz, pega aí logo um pedaço dele, aí vão para a perna de borracha dele, né? Corta, quando cozinha que vai comer, que miséria é essa daqui? Vai-te embora, aí libera o indivíduo, né? São historinhas, mas que de fato traz uma realidade. Tem muitas coisas que acontecem conosco hoje que nos livra de problemas maiores no futuro, né? E muito, né? Porque tem coisa que aconteceu na criança, e hoje a gente, homem feito, vê o porquê aconteceu naquele tempo com a gente, né? É verdade. Então nós lemos que Deus não é o autor do mal, o criador do mal. Ele nem é tentado e nem tenta ninguém. Mas observe o que diz aqui em Isaías, né? Deus e a criação do mal. Deus efetivamente não criou o pecado, mas Isaías afirma que Deus, o Deus único e soberano, criou o mal, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. E aí? Foi o Senhor ou não que criou o mal? Foi? Mas a Bíblia não diz que... Foi no sentido, não o mal ali, esse mal aí, talvez não é nesse sentido, às vezes pode ser uma doença que é o nosso... Então, ele está falando aqui, até o contexto está dizendo, né, Carlão? Luz e trevas. E paz e mal. Ou seja, é o oposto de paz, que seria guerra, que seria sofrimento, que seria essas coisas, né? Isso mesmo. Agora é interessante, por quê? Porque isso não apresenta Deus como um ser cruel, terrível, não. Mas no caso das guerras, assim, no caso das guerras, o homem está fazendo o que a natureza dele está tentando fazer, né? Entendendo para fazer. Quando o homem tenta contra o homem fisicamente, né? Mata ele ou machuca o cara lá, ele está fazendo o que a natureza dele E Deus está assumindo aqui, dizendo, olha, sou eu que crio. Mas só porque estava no decreto de Deus,
Sim, Mas a pessoa fez porque sua natureza pecaminosa estava... Justamente. A responsabilidade é do que faz. É o que a gente vai ver também mais à frente. A responsabilidade é do que faz. Só que ele está sendo um instrumento para trazer punição a uma humanidade que resolveu matar Deus no seu coração, abandonar a Deus, entendeu? Então, o que Deus disse: olha, Adão, se você obedecer e não comer desse fruto, você vai estar em comunhão comigo eternamente. Agora, se você comer, você vai morrer. Então, aquilo que está acontecendo ali, se foi um animal, se foi a natureza, se foi outro homem, a questão está acontecendo porque o homem escolheu isso, escolheu essa maldição. E tem mais: se Deus não traz o mal de forma que purifique a terra, de forma que puna o perverso, ou que puna a indiferença do homem referente a ele, duas coisas aconteceriam. Deus estaria sendo conivente com o pecado, né? Porque o mal, pessoal, olha, quando você não pune o criminoso, você está punindo a vítima. Porque Oi. Até recomendo, viu? É um filme muito bom. Na verdade, são dois. O Código da Vinci e depois Anjos e Demônios. No Anjos e Demônios, que é dois, eu chamei de uma ilustração dentro do catolicismo, que eu acredito que muita coisa tem de verdade nos dois filmes, inclusive. Mas no segundo, logo no início, bota a tentativa justamente daquela máquina que foi construída na França, onde foi gasto bilhões e bilhões de dólares, para justamente fazer com que a teoria da criação, da evolução fosse real. Lá, no filme, realmente acontece. A gente sabe que foi um fracasso. Por duas vezes tentaram, que só fizeram gastar dinheiro. Poderia ter colocado forma social. Mas, onde queremos chegar? O fato de Deus criar realmente o mal e o bem, desde o início, como assim já foi colocado, a responsabilidade do mal, neste caso, foi do homem. Pois haveria Deus dar o livre-arbítrio e não ter criado todas as coisas para que o homem assim escolhesse? Então ficava impossível. Aí não era um Deus criador, criou só pela metade, ou criou, por exemplo, um buraco para que o homem assim caísse. Não. Ele criou todas as coisas. Porém, o livre-arbítrio foi do homem. A escolher, no caso... Quando Deus deu o livre-arbítrio ao homem, ou a Satanás e seus anjos, Deus ali criou a possibilidade do mal vir a existir. Certo? Então, quem foi que criou o mal? O homem? Satanás? Como? Usando do seu livre-arbítrio para fazer real essa possibilidade. Certo? Mas vejam bem, quando o mal acontece, o mal físico, algum dano, alguma tragédia, alguma desgraça, isso é resultado da escolha do homem. Ah, mas quem criou essa tragédia? Deus disse: fui eu. Mas como o Senhor fez isso e o Senhor é tão bondoso? E eu sou bondoso mesmo. Por exemplo, o espinho na carne do apóstolo Paulo, que os bofeteava todo santo dia, que ele já não aguentava mais e disse: Senhor, afasta de mim. E pediu, e o Senhor foi e respondeu: não, porque a minha graça te basta. O meu poder está se aperfeiçoando nessa tua fraqueza. Sabe o que Cristo disse? Se eu tiro essa enfermidade, você vai ser um fraco, você não vai ter o meu poder. Então, isso é a minha forma de cuidar de você. Porque, pessoal, nós só não vamos para o inferno porque o Espírito Santo persevera por nós. E como é que ele persevera por nós? Nos conduzindo a toda verdade, a Escritura. Nos conduzindo, nos moldando. E aí, quando a gente quer ir por um caminho que não é bom, vem alguma coisa e a gente: meu Deus, por que isso? E o Espírito Santo dizendo: porque eu não quero ser no inferno. Entendeu? Então nós precisamos ver por esse sentido também. Se o mal não existe, no sentido de dor e sofrimento, muitas coisas piores estariam acontecendo. As pessoas que
fazem o mal, e a terra que é contaminada diariamente com bilhões de pecados, ficaria sempre sem receber justiça. Então o mal traz a justiça. Entendeu? O mal, punindo pecadores, manifesta a justiça. E Deus jamais vai deixar impune nenhum mal. Pior mal do que esses que se sofrem vai ser o mal do tormento eterno no inferno, ou não é? E quem vai causar esse mal? É Satanás? É? Não, Satanás vai sofrer esse mal. É Deus, entendeu? Então é nesse aspecto. Mas interessante, Júlio, que é Deus, o mal, o plano de Deus permitiu que existisse o mal. Você vê que a visão de quer do ímpio, do pentecostal, o arminiano, ele nunca vê que o mal foi permitido por Deus, criado por Deus, porque tudo que é mal é Satanás. O pentecostal não diz que o que veio de mal sobre ele veio de Deus, veio de Satanás. O ímpio ou o arminiano, ele sempre vê que o mal não tem nada a ver com Deus. É verdade. Eu vou tentar exemplificar para ver se eu entendi melhor. Quando fala ali efetivamente, ou seja, Deus criou efetivamente. Porém, não colocou para que assim o fosse. Ele está dizendo assim, Deus criou. Deus efetivamente não criou o pecado, né? Correto, porque o pecado veio através do homem. Foi quando justamente vou colocar dessa maneira. Eu dizer assim, se eu estiver errado, corrija. Deus fez tudo perfeito, muito bom, como está na Bíblia, realmente foi, ficou feliz por conta disso, amém, Senhor, por isso, e colocou lá no jardim o conhecimento do bem e do mal. Então, efetivamente, estava lá já criado o mal. Mas, porém, o homem sim teve essa decisão, porque Deus disse, olha, aqui está o conhecimento do bem e do mal, ali, ó, mas não. Mas o que o argumento está dizendo aqui é que ele não criou efetivamente o mal, ele não criou efetivamente. No caso, ele cria a possibilidade, o mal não existia. Antes de Satanás pecar, e também Adão, antes de Satanás pecar, o mal não existia. Deus não tinha criado o mal, mas a partir do momento que ele dá o livre-arbítrio, ele cria-se aí a possibilidade do mal vir a ser criado. Por isso que a palavra diz que Deus é bom o tempo todo, de fato, porque quando criou realmente tudo bom, mas estava ali. Aí o homem cria tudo mal. Aí sim, em caso efetivamente, Deus não criou mal. É verdade. Mas deu essa possibilidade. É justamente isso. Agora, o homem que escolhe. E justamente, foi isso. Eu entendi ali que o primeiro pecado é a cobiça, né? Porque tanto Satanás quanto o homem cobiçaram ser igual a Deus. É verdade, o orgulho, né? Da massa, diz aqui, ó, a morte, por exemplo, é um mal para o indivíduo e para a sua família, mas, por ser necessária, é um bem para a humanidade. A morte não é um mal? A morte vem de quem? Não é Deus? Certo. Ela parece má? Parece, mas ela tem, de certa forma, os seus benefícios. Quer ver um benefício da morte? Aqui ele apresenta um argumento que é da sucessão de gerações, né? Novas gerações não podem surgir sem o desaparecimento das antecessoras. O bastão sucessório é passado de geração a geração. E esta bênção é proporcionada pela morte, que, embora sendo preciosa aos olhos do Senhor, né? Salmo 116:15, não deixa de ser o salário do pecado. Ela existe por causa do pecado, entendeu? Aí entra outra questão aqui, olha, a morte é uma bênção, por quê? Porque ela diz para nós, chega de pecar. Para, não vai pecar mais. Se for o ímpio, para de pecar também. Então quem agradece é a terra, né? A terra agradece, porque o pecado do homem amaldiçoa a terra. E se for do crente, chega de pecar, olha, agora é só santidade. Uhul! Então, existe coisa melhor, né? Então nós precisamos encontrar, como vimos no sermão, o sentido de todas as coisas, inclusive da morte. O mal espiritual do pecado, mesmo correlacionado com os diversos tipos de males do mundo, não deve ser confundido com eles. Há pessoas que sofrem males terríveis ao longo da existência sem serem pecadoras contumazes.
O próprio Cristo sofreu sem pecado. O mendigo da parábola padeceu horrores, mas herdou a vida eterna em Cristo Jesus. O rico, que só teve alegrias, foi para o inferno. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que, olha, muitas vezes a gente olha para uma pessoa que está passando por um sofrimento terrível e diz: ixi, é o pecado dessa pessoa. Não, às vezes não. Essa pessoa nem é um pecador quanto os mais. Por exemplo, como Jó, né? O próprio Deus disse: ó, Jó está sofrendo, mas não é por causa dos pecados que ele cometeu. Existia algo por trás disso, maior, não é? O cego, por exemplo, de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Mas observe como é interessante. Não é que Jesus Cristo está dizendo que os pais e ele não tinham pecado. Jesus Cristo está dizendo que aquela cegueira não foi consequência dos pecados dos pais, nem dele mesmo. No caso, consequências como assim: olha, existem coisas que nós sofremos por causa restritamente dos nossos pecados. Deus diz: eu vou te castigar porque você pecou nessa questão, você vai sofrer esse mal, e a gente sofre. Não será, como diz no Pentateuco, certeza no Pentateuco, coloca lá no 5 livros, né? Que Deus fez justamente a identidade até a 4ª geração. Sim. 4, né? Talvez se encaixe aí nesse caso. Não foi ele nem o pai, vai acontecer a primeira geração, que essa pode ser a terceira. Não, na verdade, aqui o que Jesus Cristo está dizendo, olha, a obra de Deus é basicamente o que aconteceu com Jó, só que é o inverso. A obra de Deus precisava ser manifestada em Jó. Satanás precisava entender que existem homens aqui na terra que são fiéis. E Deus queria dar essa lição a Satanás, e usou Jó para dar essa lição. Então, foi o pecado de quem? De ninguém. Mas aqueles males só existiam por causa do pecado de Adão, entendeu? Entendem? Só chegou em Jó por causa do pecado de Adão, porque o mal existe por causa do pecado. Agora, o fato de ter caído sobre Jó, Deus diz, não é por causa dos pecados de Jó, nem por causa dos pecados dos pais de Jó. É por causa de minhas obras. Aqui é o contrário. Ele nasceu cego porque Jesus Cristo queria mostrar nele o poder dele, da obra de Deus, de curá-lo. Entendeu? Aí Jesus Cristo cura e diz: ó, o propósito dele estar cego foi esse. Ah, Senhor, mas é injustiça. Não é injustiça ele sofrer. Por quê? Porque ele é pecador e pecador está sujeito às mazelas desse mundo. Ainda que seja um bebezinho, tá? Ou não está sujeito? Tá, que o bichinho às vezes nasce doente ou morre. Não morria, né? Justamente. Por causa dos nossos pecados, acontecem essas coisas. Os que nascem com defeitos físicos ou mentais irreversíveis, mesmo não cometendo pecados conscientes, são vítimas de males inomináveis, né? Que a gente falou aqui. Mostre primeiramente, aqui ó, é um questionamento que eu faço. Pessoas que dizem assim: ah, Deus é muito terrível, porque tem pessoas que são inocentes e sofrem as mazelas do pecado. Primeiro, ninguém é inocente, e depois, você é tão piedoso mesmo assim, é? Prove tamanha piedade. Como? Prove dizendo o seguinte para você mesmo: pelo bem do outro, a partir de hoje eu não peco mais. O que vai acontecer com esse homem? Só pararia se morresse, né? Então, mas se ele continuar vivo, o que vai acontecer? Isso. E justamente. Não, se você o questiona e diz: olha, mostre que você está tão preocupado assim com o mal que acontece no mundo, parando de pecar, porque a culpa desses males é do pecado. Se você odeia tanto esses males assim, pare de pecar e mostre o quanto você odeia. Uma hora depois o indivíduo vai estar pecando, porque ele é hipócrita, entendeu? Ele não
sente tanto assim como ele diz que sente. A queda danificou a criação, mas o pecado continuou distinto de todos os males físicos e sociais, certo? Há uma distinção do sofrimento do pecado e dos males físicos e sociais, pois é o que interrompe a relação da criatura com seu Criador, o pecado. O Criador causando-lhe a morte espiritual com o seu Criador, né? E isso causa a morte espiritual do indivíduo. Todos os males temporais cessam com a cessação da vida biofísica, mas o mal do pecado para os réprobos continua após o fim da existência terrena. Veja, mas as consequências do pecado, o ímpio sofre eternamente. Entendeu? Os pecados que ele pratica hoje, vão acabar quando ele morrer. Mas ainda vai estar sobre ele o peso da culpa, porque o que foi que o rico no inferno dizia? Ele blasfemava de Deus? Não. Ele chamava palavrões pecaminosos, falava coisas pecaminosas? Não. O que era que ele falava para Deus? Tem misericórdia de mim, não é? Só isso. Por quê? Porque ele sabia que ali ele estava, porque ele era culpado. A culpa o atormentava e outros tormentos. O pecado não, mas a consequência desse pecado estava ali, nele, eternamente, certo? A origem do mal geral, segundo as Escrituras, encontra-se no pecado, na consciente quebra do pacto edêmico, né, de Adão, por parte do homem. Mas não se deve misturar o pecado em si, que passou a fazer parte da natureza do homem, né, como Davi diz lá no Salmo, né, em pecado me concebeu minha mãe, né, nasci em iniquidade. Isso daí é uma prova de que passou a fazer parte do homem. Nós herdamos isso porque em Adão nós aprovamos isso, corrompendo-lhe a relação com o Criador e danificando-lhe a vida transcendente com o mal existente no mundo, de natureza social, física e psicológica. O mal espiritual, consequenciando o moral, esse sim deve ser creditado exclusivamente ao pecado, exclusivamente ao homem, certo? O mal espiritual que o homem sofre é e deve ser creditado exclusivamente ao pecado. E o mal moral também. Confessamos que Deus não pode ser nem a origem, nem a causa do pecado. Esse postulado confessional tem levado a igreja a rejeitar tanto o dualismo como o demonismo. E aí nós precisamos entender o que são essas coisas, certo? Por quê? Porque devido a essa doutrina do pecado, as pessoas começam a querer entendê-la de uma forma equivocada e acabam dando poderes excessivos a Satanás, colocando Satanás como se fosse um rival de Deus à altura de Deus. O dualismo é a doutrina que sustenta a existência de dois poderes concorrentes, o bem e o mal, a luz e as trevas. Existem esses dois aspectos? Existem, mas as forças do bem, eles dizem, são criadas e operadas por Deus, as do mal por Satanás. Então é como se fosse o seguinte, tudo que é de ruim é Satanás que está fazendo. Deus até queria impedir, mas como Satanás é o Deus do mal, né, de trazer tudo quanto é de ruim, Satanás fez a parte dele e Deus tentou fazer a dele também, ok? Então essa heresia existe no meio dos cristãos. Há sobre o dualismo as seguintes pressuposições. As potências
antagônicas evidenciaram-se a partir da queda, mas coexistiam eternamente, pois o mundo moral é existencial e naturalmente dualista. Neste caso, para tais heréticos, o mal é tão eterno quanto o bem, certo? Então, eles colocam, no caso, tanto Satanás quanto o mal, como que sendo eternos, já que eles são dualistas, já que eles veem essas duas forças assim. B. A partir da queda, o mundo dualizou-se. O diabo, até então, sem ingerência na ordem criada, transformou-se no comandante das potências pecaminosas, todas arregimentadas contra Deus, utilizando-se do homem caído. Hoje, Deus lidera o bem, o diabo o mal, e todo mundo está posto nele, certo? Ou seja, no mal. Ele está dizendo isso, que existem dois reinos que está como se fosse em pé de igualdade. Foi aquele que você estava dizendo. Na parte que ele falou que a humanidade da nação disse que todo mal vem de Satanás, né? Nada acreditar a Deus. Então é assim, como você está falando também. Deus é bom, né? Deus é amor, e ele não quer que nada de mal aconteça com a gente, né? Mas vem Satanás e fala assim, não, filho, eu não quero mais, eu quero. Não vai acontecer. Justamente. Né? Aí vai e coloca o mal. Eu não queria, mas Satanás fala. Não quer dizer que nesse sentido o Satanás está sendo superior a Deus. Que é. Né? E o outro exemplo que você citou aí foi o caso de Jó. No caso de Jó, Satanás foi aonde? Foi lá, onde Deus e perseguição a Deus. A gente vai entrar nesse texto. Aí tu já reforça. No caso dos dualistas, eles colocam tudo no tempo de Kairos, e não trono. Isso? Justamente, eles querem dar um âmbito quase como igual ao âmbito de Deus, tanto de tempo quanto de potência. C. O dualismo teve início nos céus, no reino espiritual de Deus, quando Lúcifer e seus liderados rebelaram-se, mas foram vencidos por Javé. Perdendo a liderança celeste, o maligno assumiu a terrestre. Então aí tem essa questão, que eles dizem assim, ele tentou ser Deus no céu, não conseguiu, foi expulso. Aí ele disse também, eu vou ser Deus aqui na terra, eu vou tomar esse reino aqui, onde claramente predomina sobre o seu inimigo original, Deus. Então, nesse dualismo, quem acaba predominando, como Carlão Santo colocou, acaba sendo Satanás sobre Deus, que aqui é o território dele. Inclusive os testemunhos de Jeová muitas vezes abordam nas casas dizendo já o seguinte: quem você diz que é o Deus deste mundo? Aí todo mundo vai dizer, é Deus do céu. Não, é Satanás, porque eles querem dar essa ênfase ao poder de Satanás, né? E há de predominar até que seja vencido e aprisionado no Gena, por ocasião do juízo final. Aqui há algumas complicações, certo? Porque se Deus tem todo o poder para derrotá-lo, por que não o faz? Por quê? Não é? Eles dizem assim que, olha, Satanás, ele tem agora o poder. Deus, é como se Deus não conseguisse derrotá-lo. Mas vamos lá, a gente acredita que Deus tem. Por que Deus não derrota ele? Isso, mas aí entra essa segunda questão aqui. Se Deus não tem poder para derrotá-lo já, quem garante que teria depois? E o inverso? Porque se existe uma divisão igualitária de poder, então por que não se faz o contrário também? Então até por terra essa... porque Satanás não domina logo tudo, não é? Então, existem questões muito mais profundas dentro desse aspecto, que é o que nós estamos vendo. Eles pensam que resolvem a questão dizendo o seguinte: todo esse mal que está acontecendo é Satanás, viu? Não é Deus, é Satanás. Mas Deus quer acabar com isso? Por que não acaba? Se eles disserem porque Deus não tem poder para isso,
Não é que eles acabam dizendo com a doutrina sem querer, eles dizem isso. Então eles vão ter que cair num problema de que pode ser que lá no juízo final Deus não consiga. Porque quem garante que Deus vai conseguir lá, se aqui eles dizem que não está conseguindo? Entendem? O quão isso é problemático? Veja o que diz, o texto que eles usam muito é esse daqui, né? 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ah, diga. Essa pergunta que me fez, e isso é uma conversação, a senhora disse que o mundo vai do maligno. Por que o senhor já não operou a misericórdia de exterminar, tirar o dele, exterminar o espírito? Deus sabe todas as coisas. Porque a Bíblia de Cristo, ela só vem quando as 4 partes do mundo serão evangelizadas. Será que não isso está acontecendo? Não, o Senhor só não vem. Aí eu fui disso a ele, porque não vai ter ser humano nenhum chegar diante de Deus. Aí eu fui condenado nisso. Não, e outra coisa. E outra coisa, lá em Apocalipse, aqueles que já morreram, martirizados, nós lemos que eles estão fazendo o que debaixo do trono de Deus? Eles estavam fazendo o quê? Clamando por justiça, dizendo, Senhor, até quando não julgarás e vingarás o nosso sangue dos que nos mataram na terra? Aí o Senhor diz o quê? Aguarde, veste eles vestiduras brancas e diz, aguarde até que os outros teus irmãos também sejam mortos igual a vocês. Ou seja, existem outros que vão precisar vir e passar pelo que eles passaram. Por isso o Senhor não vem. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já é do maligno. Daquela conotação justamente que realmente toda parte do mundo existe o mal. E é muito realmente o mal. Porque a Bíblia fala de certos números, mas não especifica. O que passa para nós? Que é a minoria que vai para o céu. A minoria pode ser 49%. Mas é a minoria. É uma grande quantidade, não é? Que realmente vai ser uma grande quantidade. Então, a maioria está fazendo o quê? O que Deus quer? Já é maligno. Isso mesmo. Na verdade, isso aí é uma grande verdade. Na verdade, é uma grande verdade. Quando está dizendo, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro no maligno, o maligno está querendo dizer o quê, na verdade? Está querendo dizer assim, o mundo, né? O mundo realmente é do maligno. Só que no exemplo do mundo existe quem? Os 3, as pessoas de Deus, né? Então, as pessoas de Deus estão no mundo, mas não fazem parte do mundo. São separados. Então, quer dizer que os crentes não fazem parte disso aí. Então, o que faz parte disso aí são justamente os crentes, né? A senhora ia falar, irmão? Como diz ali, né? O caminho estreito e o caminho largo. Justamente. Veja a multidão de gente que vai pelo carro. Tem a parábola do joio também, não é? Que os anjos queriam logo o Senhor, porque não acaba logo com isso, vamos lá, deixa a gente ir e acabar logo com isso. Não. Deixem crescer juntos, porque vocês não vão saber distinguir quem é joio e quem é trigo, então, no momento certo eu faço. Então existe um propósito maior por trás disso. Vamos lá. Disso. O interessante é que isso de bem e mal, desde criança. Está em desenho animais, sempre vê que é um anjozinho e um personagem. E é algo tão interessante desde criança que depois de grande vê que em filmes, em qualquer coisa, sempre o mal e o bem estão em disputa. Nunca o bem vence o mal. Sempre o mal, ele no final foge e depois volta. É como se fosse eterno. Justamente. Mas tem pessoas que têm um ideal assim, olha, quem não pode o seu inimigo judicia ele. Você tem o mal, o bem. Eu não posso com o mal. Justiça ele. Também fala que quem é crente e quem é maconheiro. Para mim. De certa forma, o arminianismo acabou se juntando ao mal, né? No sentido de o pentecostalismo, na verdade, né? Acabou se juntando ao mal. Por quê? Porque deram tanto poder a Satanás que disseram, a gente não consegue mesmo, né? Veja, 1 Samuel, capítulo 16, 14 e 15. Tendo se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste quem? Da parte do Espírito do Senhor,
veio um espírito maligno e o atormentava Saul. Então os servos de Saul lhes disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Entenderam? Quem era que estava atormentando Saul? Um espírito ruim. Mas observe, amando de quem? Entenderam? Que não foi por vontade própria. Quer dizer, ele tinha vontade, Satanás tinha vontade de fazer. Deus só dizia: não deixa. Aí quando Saul começou a fazer as profanações dele, aí Deus disse o quê? Vai, Satanás. Satanás podia não ir? Entendeu? Aí ele sempre ficava nesse assunto aí. Aí ele era mais ou menos 5, 40 dele. Sim. Aí a gente conversava muito, para teve um dia que ele veio para mim e falou assim: sacanagem aí pensamento. Aí eu falei: não. Aí, não, então, se sacanagem no mesmo pensamento, por que aconteceu, e tal, e as pessoas sabem o que acontece. Aí eu fiquei agora não consigo o texto, mas não tem nada em reis, que tem lá o que o rei queria, profecias que sempre que acontecesse. Então, eu vou passar aqui essa também. Que é essa agora. Micaías, 1 Reis 22, do 19 ao 22. Micaías prosseguiu. Micaías, no caso, era o profeta verdadeiro de Deus, né? E 400 profetas de Acabe estavam profetizando só coisa boa para Acabe, certo? Aí Micaías vem e depois de um monte de acontecimento, Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Então Deus queria instrumentos. É lógico que Deus sabia tal, mas Deus confronta a responsabilidade de cada um com perguntas como essa. Adão, aonde estás? Sabia ou não? Sabia. Mas Deus nos chama a responsabilidade com perguntas retóricas. Então veja só. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia, morra, não é? Em Ramote de Gileade. Um dizia desta maneira, o outro de outra maneira. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Então veio um espírito maligno diante do Senhor e disse: Senhor, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei. Então aí ele tira de dentro de si toda a sua maldade, certo? Ou seja, Deus confronta a responsabilidade de cada um. Qual era a vontade desse espírito maligno? Mentir na boca dos profetas. Aí ele diz: eu enganarei, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, todos os profetas de Acabe. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás? Sai e faze assim. Entendeu? Vá, pode ir, eu vou dar bom êxito, você vai conseguir. Eu não vou impedir a sua maldade, não. Vou deixar ela ocorrer e a consequência vir sobre eles. Aí ele estava falando também da questão de revelação, né? Novas revelações. Aí a gente tinha falado um dia antes, e eu falando para ele que essa nova revelação no dia de Deus e tal. Aí quando foi no outro cantão, ele veio com isso aí. Aí ele falou assim: se Satanás no pensamento, eu falei: não, ele disse: tá bom, como você disse que aquela nova revelação no dia de Deus, se Satanás no pensamento, como que ia saber? Aí quando eu usei. Pronto, justamente. O próprio Deus que manda. A operação do erro. E Deus, inclusive, Deus disse a Satanás o que ia acontecer com Acabe, não disse?
Disse a esse espírito maligno, né? Quando ele disse assim: olha, eu quero que alguém engane Acabe para ele ir para a guerra e morra lá. Então Satanás sabia que ele ia morrer, não é? Ô Júlio, Oi. se não existisse o mal, qual o instrumento Deus ia usar para castigar o Não é? ímpio e usar assim, aperfeiçoar os santos? Justamente. O mesmo de mal que vem para o justo, nós sabemos que é um tudo para aperfeiçoar a gente. É, justamente. Como é que existe isso? Não tivesse o instrumento do mal, né? Então, é justamente isso. O mal serve para purificação e para correção, não é? Punição daqueles que praticam o mal. Isso é a justiça de Deus. Deus se utiliza, porque, o que aconteceu com Saddam Hussein, por exemplo, que foi condenado à forca, foi bom ou ruim? Para ele. Para ele foi ruim, que ali era a morte, não é? Foi bom para as vítimas, mas entendem como é a questão? Foi ruim para ele, foi bom para as vítimas, porque senão ele ia continuar, não é? Então, justiça traz bondade, certo? Porque o ímpio, o mal é mal mesmo. O justo, o mal é bênção. Justamente. Aí veja só, em Jó. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Primeiro, Satanás conhecia Jó aqui antes de Deus falar de Jó ou não? Conhecia. Viste meu servo Jó? Vi, mas também não é tão ricão, né? Quem, né? Cheio de... Aí Deus diz para ele: pronto, então vá e tire tudo que ele tem. Antes de Deus dar essa ordem, Satanás tinha vontade ou não de fazer isso? Sim. E por que não fazia? Ele não é o Deus desse século, do mundo? Ele não tem o poder para isso, pessoal, entendeu? Só tem a partir do momento que Deus permite. Ele tem a vontade, ele tem a vontade, mas ele não pode. Aí quando Deus disse vá, ele... Pronto, justamente. Aí depois Deus diz assim: olha, agora não, somente contra ele não estendas as mãos. Viu? Satanás tocou porque não tinha vontade, não é? A vontade era grande, mas não tinha poder para isso, condição, porque Deus impediu. Então Satanás, na segunda vez, respondeu ao Senhor: porque pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Está vendo aí? Quem está comandando aqui? Mas observe, Satanás volta e diz: então, infeliz, continua fiel a Deus. Mas rapaz, que crentinho chato é esse? Aí chega para Deus e diz: também o Senhor não deixou eu tocar nele, entendeu? Aí Deus diz: tá bom, vá, toque. Agora não tira a vida dele não, viu? Ele tinha vontade ou não de tirar? Tinha, pessoal. Não, então, mas o poder dele se limita à ordem de Deus, ou não é? Sim. Não é? À medida que Deus diz vá, aí ele passa a ter poder. Quando Deus diz pare, ele perde ou não? Perde, entendeu? Nós sabemos que um cristão, lógico, no caso de Jó, Satanás só vai colocar nele se assim Deus permitir. Mas existe a graça comum também como ímpio. Satanás só vai... Não, ô Santos. Permitir, né? Não, então, olha... Porque se Deus não fosse deixar de mão... Os ímpios só vêm desespero. Na verdade, eu chamo essa graça comum que as pessoas dizem que ela está sobre os ímpios, de graça para os eleitos. Essa graça não é para os ímpios, é para os eleitos. Senão eles acabavam conosco, entendeu? Se Deus dissesse assim: vou tirar essa graça, vou tirar a graça do mundo, das pessoas do mundo,
eles agora entravam aqui e nos estraçalhavam, entendeu? Isso são seus pés velozes para derramar sangue, no seu caminho a destruição e miséria. É isso, homem. E por que não estão sendo? Porque Deus está restringindo, como restringe Satanás. Não, mas ali Deus manda também. Vá, persiga, vá, mate. Mas como? Porque existe um propósito maior por trás disso tudo. Sempre que a igreja sofreu terríveis perseguições mortais, foi quando mais crentes fiéis surgiram na terra. Entendeu? Sempre que a igreja passou por momento de paz, foi onde mais proliferou joio no meio da igreja e escândalos no meio da igreja. Entendeu? Muitas vezes Deus diz: vá, purifique minha igreja, ímpio. Eu te dou poder para isso. E o ímpio, com toda a vontade e sagacidade, persegue a igreja. Mas o Senhor, com isso, não está sendo mal para a igreja. É como o Santo diz: está purificando a igreja, tá certo? O ímpio está fazendo o que a vontade de mandou. Tu ia falar, era Jobs? O coração do ímpio é mau. Do ímpio não, do homem, né? Era da graça comum. Sim. Assim, você vai entender que a graça, essa expressão não deveria existir. Porque a graça, de fato, é para os eleitos. Mas aí, para todos, existe a misericórdia. Seria dentro dessa conotação, até mesmo porque o que é misericórdia? Você merece, mas Deus não dá. É para levar de uma coisa que a gente merece. Aí, justamente, os ímpios já mereciam estar eliminados, Deus não está dando, porém, usando eles para certos fins. E deles, justamente, a purificação da igreja. Justamente. Tudo, pessoal, tudo. Vê, a gente tem que entender o seguinte: por que coisas boas acontecem? Para o bem daqueles que amam a Deus. Por que coisas más acontecem? Para o bem daqueles que amam a Deus. Por que coisas boas acontecem com os ímpios? Para o bem daqueles que amam a Deus. Por que coisas más acontecem com os ímpios? Para o bem das coisas daqueles que amam a Deus. Por que as coisas más acontecem com os crentes? Para o bem. Entendeu? Tudo se resume nos eleitos. Mesmo que os ímpios estejam desfrutando de bênçãos, que na verdade são bênçãos, o sol nascendo sobre eles, a bondade de Deus sendo derramada sobre eles, é por causa dos eleitos. Entendeu? É Deus cuidando dos eleitos, aproveitando que quando Deus tirar os eleitos da terra, vai sobrar o que para os ímpios? Entendeu? Me lembrando até do estudo da Raid que a ciência deu, do ID. Sim. Antigamente, o povo de Israel estava todo ali restrito, o povo de Deus estava todo ali restrito naquele campo, e assim os que viam assim faziam o quê? Imitavam. Não todos, mas imitavam. Tem imitadores, principalmente proféticos, né? Hoje, né, nessa nova situação, agora todo mundo tem isso. Então está espalhado por toda a situação mesmo. E neste caso precisa sim, vou colocar graça comum, mas eu não pode colocar, é um termo que a gente usa mesmo. A graça comum de Deus para que, por exemplo, o ímpio empregue o eleito. A graça comum as pessoas para que o ímpio dentro da medicina entendeu? Salve outro ímpio também abençoe outro ímpio também mas tudo se resume ao que aquele ímpio recebe em benefício para os eleitos. Tudo redunda em benefício para os eleitos. Todas as coisas cooperam. Não é só o que acontece com você, não, que coopera para o seu bem. É o que acontece universalmente. É para o bem, não seu, mas dos eleitos. Mas eu sou eleito, então você está dentro disso também. Entendeu? Uma cadeia, né, É como muita gente diz assim: o Espírito Santo de Deus habita em mim. É verdade. Mas entenda que, falando dessa forma, é como se você
estivesse dizendo que se estivesse fora da igreja, o Espírito Santo estaria habitando em você. Ele não habita em você, ele habita na igreja. Por você estar na igreja, ele habita em vocês. Entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo sempre coloca no plural, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Ele não diz eu sou o templo, ele diz nós somos templos do Espírito Santo. Porque nós somos membros. O Espírito Santo não habita em um membro, ele habita no corpo. E os membros recebem esse Espírito, né? Nós somos a igreja, né? Justamente, ele habita na igreja. Isso está fazendo com que muitos crentes deixem a igreja no sentido tanto literal, físico, como até espiritual. Eu não preciso dos outros crentes. O Espírito Santo habita em mim. Não, meu amigo. Ele habita na igreja. Quer estar fora da igreja e o Espírito Santo em você? Não tem como, né? O Espírito Santo não vai se dividir, ele está dentro da igreja. Aí, veja só. Marcos, eu acho incrível essa parte aqui. Marcos, do 1 ao 13. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Quando Jesus Cristo desceu do barco, um endemoniado para cima dele. Imagina se fosse com vocês, com a gente. Ei, corre! Lá vem um doido, né? E ele para cima de Jesus Cristo. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Vê para aí o que o diabo fez. Correu, parou na frente de Cristo e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Está vendo? O Deus em pé de igualdade com o Altíssimo, o diabo que os homens pintam, aqui, tremendo diante do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus lhes dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Mais de 2.000 homens ou demônios ali naquele homem, certo? E aí Jesus Cristo disse para ele, e rogou-lhe, vê para aí, o linguajar dos demônios diante do Senhor. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Vê, que interessante. É como se em cada região os demônios tivessem ali uma missão específica, fossem responsáveis pelo tormento de determinadas regiões. E eles pedem: ó, deixa a gente cumprir aqui, terminar a nossa missão aqui. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele, rogando encarecidamente. Veja bem, se os demônios não conseguem entrar em porcos, sem que Deus diga entre, que poder é esse que eles têm contra o nosso Deus? Digam para mim. Olha, e quando aqueles porcos caíram no mar, o que aconteceu com os demônios? Então, aí devem ter saído em tormento à procura de outra situação, né? De outros para entrar, né? Que é como se o próprio Jesus Cristo disse isso, né? Que quando o espírito imundo sai de um homem e ele não tem um Senhor morando naquele coração, mas o espírito foi expulso, esse espírito anda vagando à procura de um novo hospedeiro, entendeu? Se voltar, volta 7 vezes mais. Aí Jesus Cristo disse: ó, agora quando ele voltar, ele não é burro não. Quando ele voltar, ele vai dizer: quero ver me tirar agora, eu vou com mais 6 amiguinhos, com mais 7 amiguinhos. E aí ele entra no homem e o estado desse homem se torna pior do que qualquer outro. Se ele voltar e o homem estiver vazio, ou seja, ele foi purificado ali, mas não tem um Senhor no coração dele, o Espírito Santo não habita, o demônio diz: eu vou voltar, meu amigo, eu vou entrar de novo. Agora, para me tirar vai ser mais difícil, porque eu estou com reforço agora, né? Então é isso basicamente que aconteceu. Vagou até encontrar outras hospedarias, na verdade, né? E quando você colocou aí
Porque sabia justamente dessa possibilidade, porque Jesus poderia, assim, Era. continuar e acabou-se. Era. Não E, passou mais ninguém, acabou-se. e eles sabiam disso. Justamente, se aí, Por isso que eles rogavam encarecidamente: não mande, não mande. Por quê? Porque se Jesus mandasse, já era. Entendeu? Aí depois ele diz: faça assim, manda a gente para os povos, vá. E aí Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Sabiam nem o que estavam fazendo. Aqui, ó, eu vejo, sabe o que? Uma forma da gente combater as heresias que colocam os animais em igualdade com o ser humano, ou até às vezes acima do ser humano, né? Então existem leis que, se você matar um ovo de tartaruga, você pega tantos anos de prisão. E já essa mesma lei diz que você pode abortar o seu bebê no ventre. Então observe, está colocando o animal muito acima do ser humano. E aqui Jesus Cristo está dizendo: olha, homens importam mais que animais. Vá para o porco, mas não fique nele. Entendeu? Mas vamos aqui continuando na questão. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, porque Paulo foi levado até o terceiro céu, que você pode chamar de paraíso, que você pode chamar anteriormente era chamado de seio de Abraão, ou milênio com Cristo, agora, não é? Reinado com Cristo. Mas ele foi levado até o paraíso, até o terceiro céu, e ouviu lá palavras grandiosas, e Deus disse: não revele para ninguém, para que eu não me engrandecesse com a grandeza ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Então o Senhor pega e diz: vai lá, Satanás, fazer o que, Senhor? Santifica meu servo Paulo. Satanás trabalhou para a santificação de Paulo, para tornar Paulo melhor em Cristo. Entendem isso? Que ele não faz simplesmente tudo que ele quer. Digamos, ele até estava com vontade de judiar de Paulo, mas quando ele viu o resultado, aquilo o incomodava, e ele não podia nem parar, que o Senhor disse: continue. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Afasta esse mensageiro de Satanás, Senhor. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, aqui Paulo encontrou o sentido da vida. Olhe, antes de encontrar o sentido da vida, você é uma pessoa amargurada, aflita, infeliz. Depois que você encontra o sentido da vida, aquilo que te tornava infeliz te torna feliz. Continua a dor, o sofrimento, mas aquele mesmo meio que te causava, que te colocava para baixo, que te matava, que te destruía por dentro, te torna feliz. Observe quando Paulo encontra o sentido da vida, o que ele diz. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Entendem? Agora eu já não peço para que saia, eu me glorio nessa fraqueza, porque agora eu sei qual é o sentido disso. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Está acontecendo algo ruim, não é para você não lutar contra ou não pedir para que saia. Peça, mas tente encontrar o sentido daquilo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu aprendi isso. Quanto mais humilhado eu sou, quanto mais angústias me causam, quanto mais perseguição fazem contra mim, mais forte eu sou, e eu vou me irritar com isso. Eu vou glorificar a Deus e me alegrar. Veja só, para a gente terminar, eu vou ler o contexto do texto que nós vimos, né, que é usado pelos
pelos dualistas. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Veja só, quem é que manda? Os que são de Deus estão aonde agora? No mundo, não é? O mundo jaz no maligno, mas eles estão no mundo. Isso significa que o mundo é dominado pelo maligno? Não, pessoal, porque se fosse, ia tocar. Ei, aqui é território meu, Deus, o seu é aí, não é? Cuide do seu aí, que eu cuido do meu aqui, não se meta não. E tocava. Aí Deus diz, não, eu cuido do meu aqui, cuido do seu aí, certo? Que na verdade é meu. Ninguém toca. Aí ele diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, é uma distinção. Aqueles que são de Deus são guardados por Deus, e aqueles que são do mundo estão nas mãos do maligno. Mas eles recebem tudo que o maligno quer dar a eles? Não. Deus faz nascer sol e descer chuva sobre estes daí, mesmo quando Satanás quer desgraça sobre eles. Agora, por quê? Para o bem dos eleitos, tá certo? Se chove para os eleitos, se o ímpio está no meio, ele sai da chuva. Ele acaba recebendo. Eu creio o jogo. Quando vem... E justamente, a graça que cai sobre o eleito alcança até os ímpios, né? É o que aconteceu com José no Egito, né? Senhora? Quando o crente ele vem praticando as obras do Senhor, é o Espírito Santo na gente. E quando é uma obra boa, o ímpio é o quê? No caso, essa graça de Deus que ela é destinada aos eleitos, porque assim, só um exemplo, não é? Porque o ímpio é agraciado com a bênção da boa paternidade. Porque senão, se eles não tivessem transformados esses sentimentos malignos, eles entravam aqui e nos destruíam. Deus faz com que os ímpios sejam privados de receberem aquilo que merecem, para que eles não causem a destruição do povo de Deus. Então Deus restringe. Como é que Deus restringe? Ou pelo medo, ou pela dor. Pronto, só um exemplo. Quando Herodes pegou Pedro, ele tinha desejo de matar ou deixar Pedro vivo? Por que ele não matava? Como Deus não permitiu? O que foi que Deus usou para que ele não matasse durante um determinado tempo? Mas não era o tempo, mas Deus usou um meio. Sabe qual foi o meio? O medo. Então, muitas vezes, por medo da punição, o ímpio não traz o mal contra nós. Porque o ímpio diz assim, se eu fizer, a polícia vai vir atrás de mim. Às vezes eles têm até vontade, não são todos. Existem outros meios que Deus usa para transformar esse coração ímpio num coração compassivo. Mas entenda, é um exemplo que eu estou dando. A Bíblia diz que Herodes queria matar Pedro, mas não fazia porque temia o povo. Tinha muito seguidor e muito admirador, e por medo do povo não matava. Então observe, a graça de Deus preservou João, causando medo, temor no coração do rei. Aí o que acontece? A rainha usa sua filha para enganar Herodes. E Herodes promete o que ela pedir. Aí ela disse, pronto, peguei ele agora. Aí disse, me dá a cabeça de João. Ele, fica triste com isso. Não porque gostava de João ou porque não queria matar, mas porque ele temia o povo. Mas agora, preso ao seu decreto, ele tem que cumprir, ou ele perdia o reino dele de forma moral. E aí ele diz, traz a cabeça de João, seja agora o que quiser que aconteça comigo, eu tenho que cumprir o meu decreto. E aí ele mata. Mas observe como Deus trabalha no coração do rei, não é? Olha, é como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor.
para onde este quer, o inclina. Entende? Então, quando o ímpio faz, é Deus. Quando ele faz o bem, é Deus, para benefício dos eleitos. Todas as coisas cooperam para o bem dos eleitos. Quando ele faz o mal, ou o crente faz o mal, é o crente que está fazendo mal. É ele próprio e o ímpio próprio. Satanás, no máximo, instiga, provoca, até que a pessoa se sinta empolgada e acredite nele e pegue do fruto que não deveria. Me fizeram uma pergunta e eu respondi errado. A pessoa disse assim, por que tem católicos? Nem se toda, Certo. por que tem católicos que tem um testemunho mais bonito que eu tenho? Para nossa vergonha também, né? É uma forma até de Deus envergonhar o seu povo. Isso mesmo, realmente tem mesmo, porque eu conheço um estudo de trabalho que ele tem. Então, Aí eu entendi isso. não tem, infelizmente, para a vergonha dos crentes, isso acontece. E o próprio Jesus Cristo envergonhou-nos quando ele disse que os filhos das trevas são mais prudentes nessa geração, na sua geração do que os filhos do reino, né? Então, isso serve para a gente ter vergonha e desperta já meu coração. Responde o quê? Não pode responder, para a vergonha dos crentes, tem mesmo. Agora, isso não significa que eles serão salvos, porque a pessoa é salvo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela fé em Cristo, que foi dada por Deus. Se eles não têm, com toda bondade vão para o inferno.